E vamos para mais um podcast da saúde, aqui do Tribunal de Justiça do Tocantins. E dessa vez, comemorando o dia 29 de outubro, na verdade, uma alusão à prevenção do AVC, o Dia Mundial. E para falar sobre esse assunto que é tão impactante, uma das principais causas de incapacidade das pessoas, eu trouxe o Dr. Márcio Antônio de Souza Figueiredo. Ele é um excelente neurocirurgião aqui do nosso estado. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar conosco aqui. Ele tem, eu vou falar o currículo, ele tem residência médica pelo Hospital Naval Marcílio Dias, especialização em neuro-oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer, fellow em neurocirurgia pelo Hospital Liberec e especialização em neurovascular pelo Hospital Moinho de Vento, em Porto Alegre. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela possibilidade de poder esclarecer sobre esse assunto que é de relevância nacional, né, mundial, na verdade, que é o AVC, que é a doença que é a segunda doença no Brasil, é a segunda causa de morte e a primeira causa de incapacidade, né? Então, e que ainda hoje ela é negligenciada pela sociedade, pelos hospitais, pela sociedade, pelos estados, pelos municípios, que não oferecem um melhor atendimento que esses pacientes possam receber. E para começar, vamos lá. O que é um AVC, doutor Márcio? Ou derrame, né, como popularmente as pessoas falam? O derrame, ele faz alusão a um derramamento de sangue, que não é a maior causa do AVC. Na verdade, a gente tem 3 tipos de AVC, né? Onde você tem o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, que é subdividido em AVC hemorrágico, que é causado por uma hipertensão, um extravasamento do sangue, e o AVC hemorrágico, que é causado pelo rompimento de uma artéria, que no caso seriam os aneurismas, que também levam a um AVC hemorrágico, também quando os aneurismas se rompem. E como que é feito o diagnóstico? Como uma pessoa pode suspeitar que alguém está tendo um AVC? Até a gente estava comentando sobre a palavra SAMU, né, que é uma palavra que todo mundo já conhece, que é quando você tem um AVC, você pede para a pessoa sorrir, ela vai ter dificuldade, né, porque a boca vai ficar torta, né. Um abraço, então ela vai ter dificuldade em levantar os braços. Pede para ela tocar uma música, falar uma música, né, e ela vai ter dificuldade de falar, porque a fala vai estar comprometida. E diante desses sintomas, nada mais do que necessário ser chamado SAMU de forma urgente para que esse paciente seja levado ao hospital o mais rápido possível. E o que é importante saber hoje, que as pessoas não sabem, é que o AVC tem tratamento. Se o paciente chegar dentro da hora, que a gente chama do tempo de ouro dele, que são 4 horas e meia, esse paciente pode receber o tratamento adequado e não precisa ter muitos recursos. Numa cidade que tem uma tomografia, que tem as pessoas capacitadas, esse paciente, só de receber o medicamento via venosa, ele já se reverte 40% dos casos de AVC. E como que aqui no estado do Tocantins tem um número quantitativo em termos de número de casos e número de tratamentos contra... Então, nós não temos essa estatística ainda levantada, porque muitos casos chegam para nós de forma tardia, né, e de forma que não receberam o tratamento adequado e às vezes nem entram nessa conta nossa, né? Mas o fato é que agora, de um tempo para cá, de uns 4, 5 anos para cá, a gente tem uma unidade de AVC no hospital público que funciona 24 horas, que a gente fala que é vaga zero. Então, o paciente que está sofrendo de um AVC e não tem um convênio, pode ser atendido na rede privada, ele deve ser encaminhado de forma urgente para o hospital público, onde ele vai receber os atendimentos adequados. Os pacientes que têm convênio, aí eles já podem acessar a rede privada, onde todos os hospitais, vamos dizer que todos, mas a maioria, como o IOP, Unimed, Palmas Medical, já receberam atendimento nessa forma de atendimento para os pacientes de AVC. Então, a nossa população em Palmas hoje está bem preparada, assistida para poder ser atendida de forma rápida se esses pacientes chegarem ao hospital com quadro de AVC. E essa informação é importantíssima, porque a maioria acha, né, doutor Márcio, que o AVC, você teve um AVC, você não tem chance de reverter os sintomas. E essa questão do tratamento não é tão divulgado, né, como uma coisa nova. Então, é muito comum a informação, principalmente no interior, né? Ah, teve um AVC, aí já está condenado a ter as sequelas, né? Na verdade,
a falta de informação, não só da população, mas até da classe da saúde. Onde, quando você tem um caso de AVC, desde o porteiro, o maqueiro, a enfermeira, o médico tem que acionar o botão de alerta e esse paciente passa a ser o paciente mais grave do hospital. Por quê? Porque ele tem uma possibilidade de se reverter aquele quadro se ele receber o tratamento adequado. Então, esse tempo, e o tempo é fundamental, porque quanto mais passa o tempo, mais difícil é de se desobstruir a artéria. E hoje, a gente falou da medicação, mas hoje não está mais só restrito à medicação. Se não se resolve com medicamento, a gente ainda tem a possibilidade de fazer uma trombectomia mecânica, que é igual na cardiologia. Você sobe o catéter dentro da artéria na cabeça e desentope aquele vaso que está entupido pelo trombo que causou o AVC. Então, o paciente hoje, aqui em Palmas, isso já é uma realidade. Então, a gente pode diminuir os pacientes sequelados que hoje chegam e que a gente tem que tratar porque não receberam o atendimento adequado. Na nossa última estatística, apenas 5% dos pacientes que chegam ao HGP com quadro de AVC recebiam um tratamento adequado, faziam um trombolítico ou poderiam ser encaminhados para a trombectomia. A maioria, por essa falta de conhecimento e de informação, não recebe o atendimento adequado, ou é deixado de lado, né? E o que é importante? É a gente perceber que todos os sinais são válidos e que é melhor ir ao hospital. Você descartar que o paciente está tendo AVC do que você ficar em casa achando que não é, que é uma tontura, ou que às vezes o AVC ele não se manifesta de forma tão grave. Às vezes ele vai começando e se instala gradativamente. O vaso vai se ocluindo de forma gradativa. E aí que está o perigo, é o paciente que fica em casa, perde esse tempo. Quando ele chega no hospital, ele já perdeu a possibilidade de receber o tratamento. Então é muito importante. O tempo são 4 horas, do início dos sintomas até a injeção da medicação? Só que isso hoje já é estendido, já até se estendeu um pouco, porque com a capacidade de se fazer ressonância, tomografia, a gente avalia esses exames e se o paciente tiver uma possibilidade, a gente ainda estende esse tempo maior. Mas se ele perdeu a possibilidade de receber o remédio, ele tem a possibilidade da trombectomia, que isso está em 12, 18 horas, dependendo do caso, né? Então, assim, cada caso hoje é tratado de forma individualizada. Então, não se pode ficar em casa passando mal, achando que não tem tratamento, ou que isso vai passar, porque isso pode ser um AVC. Que é uma labirintite, que é uma labirintite, que é o mais comum sintoma, às vezes, de tontura, né? Que às vezes começa o quadro desse jeito. Isso se tratando de AVC isquêmico. E o AVC hemorrágico, Dr. Márcio? O AVC hemorrágico é uma forma mais grave, né? Representa aí, somando o AVC hemorrágico, hipertensivo, mais as hemorragias subaracnoideas, a gente tem em torno aí de 25%, né, dos casos. São AVCs mais graves e aí eles também têm que ser urgentemente atendidos porque eles podem precisar de uma cirurgia, no caso das hemorragias hipertensivas, para drenar o hematoma intraparenquimatoso, ou no caso dos aneurismas, receber o atendimento de tratar o aneurisma para evitar um novo ressangramento daqueles casos. Tá. E como prevenir? É possível prevenir um AVC? Com certeza, é uma doença onde os fatores de risco são determinantes para ter um AVC. Então, hipertensão arterial é o principal fator de risco. Então, quem é hipertenso, fazer o controle adequado da sua pressão, com medicação, indo ao médico, né? Outro fator muito importante que a gente deve combater é o tabagismo, né? Onde os pacientes que fumam também têm mais chance de ter AVC. Obesidade, sedentarismo também, né? São fatores que aumentam a chance de ter AVC. Os pacientes também que são diabéticos, né? Também devem manter o controle da sua glicemia, porque isso aumenta o risco de AVC, né? E os pacientes que têm problemas cardiológicos, como arritmias, né? Esses devem também fazer o uso adequado das medicações, como anticoagulantes, para que se evite os AVCs também. E o hemorrágico, é possível prevenir? O hemorrágico, ele é possível prevenir controlando principalmente a pressão. E no caso de aneurisma, que são as artérias que se rompem, são os pequenos balões que se formam nas artérias, se você tiver história familiar, isso já aumenta em 20% a sua chance de ter um aneurisma. Então, esses pacientes que têm parente de primeiro grau devem procurar o médico para que se faça um exame de investigação, né? Então, isso também pode ser prevenido, porque você pode tratar isso
de forma antes de se ter uma complicação maior, né? Porque, assim, a mortalidade, para entender a gravidade dos AVCs hemorrágicos, assim, metade morre antes de chegar no hospital. E a outra metade, dos 50% que sobra, 25% vai morrer em 30 dias. Então, é uma doença gravíssima, né? Quando o aneurisma se rompe, né? Quando você tem um sangramento na cabeça, a mortalidade é acima de 70%, 75%. Eu sempre falo para o consultório, quando o paciente chega, né, com possível tratamento, né, do aneurisma ou de uma malformação, eu falo que Deus está dando uma nova chance, né? uma oportunidade para ele. O paciente chega chorando, eu falo, agradece a oportunidade que você está tendo. Geralmente pacientes jovens, né? De você tratar isso e ficar sem nada. Ainda mais hoje com as técnicas que nós temos de endovascular, onde não é necessário se abrir mais a cabeça, né? Onde a gente opera os aneurismas com molas, com dispositivos, né? Com molas, com stents que a gente coloca e reconstrói o vaso sem precisar abrir a cabeça. Nossa, né? muito gratificante, né? É uma tecnologia que hoje a gente desfruta aqui no Tocantins, porque a gente tem até no serviço público, em alguns casos a gente consegue utilizar, e no serviço privado isso já é desde 2012, 2013 a gente já trata paciente desse jeito, dessa forma. Então, nós aqui temos todas as ferramentas para que a gente possa tratar esses pacientes que desenvolvam o AVC. Mas, na verdade, o que a gente quer é que os pacientes não tenham o AVC, que eles mudem os hábitos de vida para que se não se desenvolva o AVC. Porque esse paciente é um paciente, agora falando de qualidade de vida, de saúde, é um paciente que, se ele tem um AVC, ele é um paciente caro, né? Caro porque ele vai precisar fazer uma reabilitação, fisioterapia, fono. E o pior, né? A maioria desses pacientes diminui a sua sobrevida em 30%. Então, o paciente, ele que tem um AVC, ele vai ter um novo AVC, tem a chance de ter um novo AVC nos próximos 10 anos, e ele diminui a sua sobrevida até 30% por causa desse AVC. Então, ele é uma doença que impacta em tudo, né? Na sua qualidade, no trabalho, na vida, né? Nos familiares, né? Porque são pacientes que vão ficar dependentes, né? Então, é uma doença que precisa ser atacada. Eu acho que é a doença que precisa ser mais receber atenção hoje, dentre as doenças que a gente tem, porque a gente sabe que o infarto é amplamente divulgado, a sociedade já entende, já sabe da necessidade, e o AVC nunca foi tão divulgado ou que não recebeu a atenção para que se recebesse principalmente os cuidados de prevenção e de receber o atendimento adequado quando o paciente tem a doença. E teve um aumento do número de casos de AVC recentemente. Teve um aumento. Então, pelos dados do Ministério da Saúde, em 2022, a gente que eu falo, o AVC, ultrapassou o infarto agudo em termos de morte, né? A gente estava falando dos números aqui, que pelos dados, você vê o tanto que é grave, né? Que a média de 12 óbitos por hora no Brasil. Muito elevado. E a média de 307 vítimas fatais por dia no Brasil. Então, você imagina, 307 pessoas morrendo por dia de AVC. No total só em outubro, de 1º de janeiro a 13 de outubro do ano passado, a gente teve 87.518 brasileiros que morreram de AVC. Muito alto. Que é, na média, maior do que a quantidade de infarto, né? Que se morre de infarto no Brasil. Então, é uma doença que precisa ser atacada e a gente precisa conscientizar a população e as pessoas, né? Existem vários projetos, né? De conscientização, de a gente conscientizar as crianças, conscientizar as pessoas da família da necessidade de se levar o paciente quando se apresenta o sintoma, né? Até educar as crianças em relação a essa gravidade e necessidade disso. Porque realmente, como você falou, eu sou cardio, né? A parte do infarto, todo mundo sabe, um pouco parada cardíaca está sendo difundida, né? Ensinada. E o AVC é quebrar mesmo essa questão que teve um AVC, a pessoa vai ficar sequelado, né? Então, assim, que a gente tem como reverter isso e que tempo é cérebro, né? Tempo é cérebro. Quanto mais rápido eu chegar ao hospital e reverter essa situação,
mais chance eu tenho desse paciente sair sem sequela. Só quem já teve a experiência, como eu já tive, de poder dar um remédio para um paciente que está hemiplégico, afásico, e ele reverter aquela sequela, e ele não ficar sequelado, ele acordar e falar assim, o que aconteceu comigo? Eu estava, né, não se lembra, tipo assim, ele mesmo ficar extasiado com essa mudança, né, estar de um jeito e daqui a pouco, por causa de uma medicação ou por causa de um procedimento, mudar a história da vida dele. Isso é gratificante e a gente deve poder oferecer isso aos nossos pacientes e à população do Tocantins, né? Não, com certeza. E o AVC isquêmico, né, a hipertensão, um dos principais fatores aí de risco, a arritmia, a fibrilação atrial. Então, assim, eu como sou cardiologista, a gente difunde mesmo que prevenindo um, a gente vai prevenir o outro, né? O hemorrágico, cada vez mais o diagnóstico mais precoce, né, igual você falou, antecedente familiar, uma dor de cabeça, né, mais... o que a gente chama da pior dor de cabeça da vida, né? Para procurar, né, um especialista e não ficar postergando essa procura, porque isso pode fazer diferença entre você estar vivo ou estar com alguma sequela e estar morto, né? Então é muito importante. O cérebro é o órgão que não gosta de sangue. Ele é um tecido que não gosta de sangue. Então, se o sangue entra em contato com o cérebro, ele vai causar um dano que às vezes ele vai ser irreparável depois. Não, então é fantástico. Então fica o alerta para todo mundo. E as mensagens de gold standard, as mensagens de ouro agora, né, doutor Márcio? Questão dos fatores, né, de como risco. Prevenir, fatores de risco, como fazer a prevenção. Que a gente fala que são os fatores modificáveis, né? Isso. Que são os fatores que dependem apenas do paciente, apenas das pessoas, que são fazer atividade física, se alimentar bem, controlar o colesterol, parar de fumar, né? Dormir bem também, não ficar muito estressado. Né? E isso tudo faz diferença e controlar, tomar os remédios para as suas doenças de base, hipertensão, diabetes, né? Dislipidemia. Então, tudo isso são fatores que só dependem do paciente, que pode, né, prevenir, evitar que você tenha um AVC. Então, essas são as mensagens. Tentar a prevenção. Mas se tudo der errado e não conseguir prevenir, que tem como reverter essa doença procurando o serviço adequadamente. Então, é isso. Falar que nós estamos preparados. O Tocantins tem uma condição de atender esses pacientes. A nossa dificuldade é em relação ao interior, né? Ao atendimento que é prestado ao interior. A gente tem um projeto, inclusive, de tentar, por telemedicina agora, oferecer esse trabalho nos hospitais de Gurupi, Porto, Paraíso. Que tem um tomógrafo, que tem um tomógrafo na cidade, né? Isso vai, com certeza, impactar nessas cidades também, nessa população que hoje não recebe o atendimento adequado. Não, que maravilha. E os principais sintomas, né? Que às vezes a pessoa vai ter uma boca torta, uma perda da força de um braço ou do outro, às vezes não vai conseguir falar palavras inteiras, né? Ou a ausência, que a gente vai ficar parado sem reação, né? Então, e as coisas mais graves, ele pode ter uma crise convulsiva, um desmaio, né? Isso tudo liga o alerta que esse paciente deve ser encaminhado para um hospital para que, se graças a Deus ele não estiver tendo AVC, que ele seja mandado de volta para casa em segurança, né? Não, muito obrigada, doutor Márcio, foi um excelente bate-papo, né, e que sirva para o alerta para todos os nossos magistrados e servidores aqui do Judiciário Tocantinense, para os familiares, treinem, procurem ajuda, a partir do momento que perceber algum sintoma, suspeita de um AVC ou de um derrame, procure o serviço de saúde, que como o doutor Márcio falou, tem como a gente tentar reverter muito as complicações de um AVC e diminuir muito a incapacidade da pessoa, né, doutor Márcio? Isso, a gente está preparado para isso. A gente vem melhorando a cada ano, vem difundindo essa informação e a gente quer que essas informações cheguem ao maior número de pessoas para que as pessoas sejam conscientes de que a gente possa reverter essa situação que o AVC hoje se encontra no Brasil, sendo, como a gente já falou, a segunda causa de morte e a primeira causa de incapacidade na população brasileira, né? Nossa, muitíssimo obrigada, doutor Márcio, por esse bate-papo. Estou à disposição.
para falar desse assunto ou de outros, se tiver outras oportunidades. E vão ter outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigado, eu. Então é isso. Vamos encerrar esse assunto. Lembrando que 29 de outubro, Dia Mundial de Prevenção do AVC. Espero que vocês levem essas informações para todos os familiares, para todos os colegas de trabalho, do Poder Judiciário e fora do Poder Judiciário, para a gente levar essa mensagem adiante de prevenção. Prevenção dessa doença tão incapacitante no mundo todo. Um forte abraço.